E aí, tudo bem? Para você que tem acompanhado, essa é a Escola Bíblica Dominical do dia 27 de junho e nós estamos tratando sobre encontros com Jesus. O que muda na minha e na sua história quando Cristo nos encontra? Quando nós nos encontramos com Ele, algo extraordinário acontece, as coisas não continuam da mesma forma. Na aula anterior a gente viu sobre o encontro dos reis magos com o bebê Jesus e quais os efeitos desse encontro traz para a nossa vida hoje. Hoje nós vamos ver o encontro de Filipe e Natanael. Filipe e Natanael, encontros que mudaram muitas pessoas. A gente vai entender o quão importante é anunciarmos Cristo por onde a gente for. É fato que quem tem um encontro com Cristo quer trazer as pessoas para perto de Cristo. O nosso texto base vai estar no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43 ao 51. Leia comigo. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. Diz bem assim: No dia imediato, resolveu Jesus Cristo partir para a Galileia. E encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referem os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conhece? Respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, agora você crê? Pois maiores coisas do que estas verá. Acrescentou: em verdade digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Graças a Deus. A palavra do Senhor foi lida. E essa passagem em que Filipe e Natanael se encontram com Jesus, de certa forma tem se repetido muitas vezes no nosso cotidiano. Algumas pessoas vêm a Cristo duvidando de Cristo. Foi assim com Natanael. Natanael perguntou: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa daquela igreja? Pode sair alguma coisa boa daquele bairro? Pode sair alguma coisa boa deste homem? Mas os encontros com Cristo, o resultado é sempre de transformação. Um grupo de estudantes, eles estavam indo visitar um laboratório muito famoso e nesse laboratório tinha um grande cientista renomado. Aqueles estudantes ficaram tão empolgados com a presença daquele cientista que um deles criou coragem e perguntou: se o senhor encontrar aqui a cura para uma doença rara, o que o senhor vai fazer? O cientista estufou o peito e com toda a força que tinha nele, ele disse: anunciarei a todo mundo que eu achei a cura. É assim que tem que ser a nossa convicção em Cristo Jesus. Quando você é encontrado por Cristo, esse tem que ser o calor que emana de você, anunciar as boas novas de Cristo Jesus a todo mundo, a qualquer criatura. Por onde você for indo, anuncia as boas novas de Cristo.
Do mesmo jeito que foi os jovens naquele laboratório, nós fomos à igreja, ou algumas pessoas tiveram um encontro com Cristo fora da igreja e encontramos a própria vida. A nossa função agora é anunciar essa vida a todos os doentes, a todos os enfermos, a todos aqueles que precisam conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós devemos sair a ganhar almas. No livro de Provérbios, no capítulo 11, nós vamos entender, a Bíblia vai nos descrever como é um ganhador de almas. Você é um ganhador de alma? Tomara que seja. Provérbios, no capítulo 11, no versículo 30, diz bem assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Aí, ó. Você tem sido sábio? Temos ganhado almas? Então, esse é uma grande característica daquele que serve a Cristo Jesus. Ganhar almas. Não é pegar esse tesouro maravilhoso que é Cristo, esconder no potinho e deixar lá dentro. Não, você tem que disseminar isso. Você tem que falar para as pessoas o que está mudando você, falar para as pessoas qual é o motivo da sua nova vida. Após ter sido chamado por Jesus, Filipe se encontrou com Natanael e levou ele até o mestre. Filipe era de Betsaida, de onde também eram André, Pedro, Tiago e João. Assim, os 5 primeiros discípulos de Jesus eram todos da mesma cidade. O nome de Natanael significa dom de Deus. Natanael era da cidade de Caná da Galileia. Era um homem sincero, piedoso, conhecedor das Escrituras e que esperava ansioso a vida do Messias. Foi considerado por Jesus um israelita sem ídolo. Isso é, sem fingimento, de coração puro. Ele interrogou: de Nazaré, vai sair alguma coisa boa? A cidade de Nazaré possui uma péssima fama, é por isso que ele perguntou isso. Ser nazareno era estar sujeito ao desprezo. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é um lugar de grande corrupção. Daí, Filipe convida a Natanael para ir até Jesus. Vem ver. A pessoa pergunta bem assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa daquele lugar? O que Filipe falou? Vem ver você. Vem ver se dali pode sair alguma coisa boa. Olha a estratégia. Vem ver. A ordem não é ver para crer, mas crer para ver. Jesus, ele demonstrando o seu conhecimento, disse bem assim a Natanael, que havia visto ele debaixo de uma figueira. O conhecimento sobrenatural acerca dos homens é famoso no livro de João. Jesus, em inúmeros relatos, ele fala sobre partes pessoais de algumas pessoas. E através daí, cria-se um interesse muito grande na pessoa de Cristo Jesus. Quem é esse que tem o poder de revelar aquilo que eu estava fazendo? Quem é esse que sabe o que eu estava fazendo lá no passado? Então isso desperta. O Senhor, ele tem esse poder de revelar a você aquilo que você tem feito. Coisas que só você sabe. E o Senhor, ele fala para você, por meio dele, saber quem ele é e o poder que ele tem. Quando Cristo falou que viu Natanael sentado debaixo de uma figueira, ele está mostrando que Natanael, ele lia e meditava na palavra de Deus. É tradição judaica colocar um banquinho debaixo de uma figueira e ir lá meditar na palavra de Deus. Então, quando Filipe chegou para Natanael e falou bem assim: olha, eu acho que eu encontrei o Messias, aquele de quem Moisés tinha falado, aquele de quem os profetas tinham comentado. Eu acho que eu achei este homem. Eu acho que eu achei este homem. Então, de Nazaré, tem certeza que está lá? Tem certeza que é esse homem mesmo? Isso significa que eles sabiam
do que Moisés tinha falado, sabia do que os profetas tinham falado, eles conheciam a palavra. Você tem conhecido a palavra para saber os sinais que está te rodeando? Nesse texto que a gente leu, a gente vê que a pessoa que tem um encontro com Jesus apresenta uma qualidade maravilhosa, que é anunciar o Cristo que mudou a sua vida. Filipe, ele foi até Natanael e fala assim, olha, eu achei aquele Messias, eu achei o Messias que Moisés e os profetas tinham comentado. Então, o desejo de ir se sente. Então, é um desejo de conduzir pessoas a Cristo, de levar pessoas ao Senhor Jesus. Aí brota em nós o mandato que Cristo nos deu, ide por todo mundo e fazer discípulos. Eu encontrei Cristo. Segundo passo, vai brotar em mim, através do Espírito Santo, da obra de Cristo Jesus, o desejo de anunciar Cristo Jesus a todos, a qualquer um. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer pessoas habilitadas. Eu preciso fazer um curso para isso? Olha, presta atenção. É preciso ser chamado por Cristo para levar outras pessoas a Cristo. Filipe, ele entendeu o chamado de Jesus. Jesus falou, segue-me. Ser chamado por Cristo é atendê-lo. Deus utiliza os elementos pessoais quando o indivíduo tem uma experiência real com Jesus. É preciso estar cheio de Cristo e da força do Espírito Santo para levar alguém a Cristo. Ser de Cristo, permanecer em Cristo e estar cheio do Espírito Santo são qualificações indispensáveis para o evangelista. Evangelista não é apenas aquele homem colocado lá na sua igreja, enviado por outra igreja para anunciar Cristo na sua região. Você é evangelista. Conhece Cristo, permanece em Cristo, está cheio do poder do Espírito Santo. Você é evangelista. Anuncie agora. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, olha só o que está escrito lá. Bem assim. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, então você vai ser testemunha do Senhor. Mas é preciso conhecer, ser conhecedor das Escrituras. Não adianta sair por aí sem você ter a sua bagagem. Ah, mas o Espírito Santo vai trazer a palavra certa na hora certa e você vai falar a coisa certa para a pessoa certa. Você precisa ser conhecedor da Escritura. Filipe, ele conhecia a Escritura. No versículo 4, no versículo 45, ele fez referência à lei mosaica e aos profetas. Conhecer a palavra e ser cheio do Espírito Santo é uma condição básica para transmitir a palavra de Deus com propriedade e autoridade. Então você pode estudar, você deve estudar, você precisa meditar a palavra de Deus e você vai ser usado aí. Você vai anunciar com propriedade, você vai falar com autoridade, porque você tem base. A Bíblia, ela fez menção a um oficial da rainha dos etíopes que estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo nada. O Espírito Santo providenciou um evangelista, também chamado Filipe, conhecedor da Escritura, o qual foi até onde aquele homem estava, a fim de explicar a passagem que lia. Assim, Filipe levou esse oficial a um encontro pessoal com Cristo. Filipe perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu, o oficial, eu não estou entendendo nada, não tem ninguém que me explique. Como que o Espírito Santo de Deus vai te dar uma oportunidade para falar de Cristo, para falar de um determinado assunto, se você não tem experiência nenhuma nesse assunto? Você vai ser levado a falar daquilo que você conhece.
E Deus, ele tem te dado estratégias para anunciar o nome dele, para falar do nome dele, naquilo que você conhece. Mas anunciar Cristo com base na palavra é a melhor coisa que tem, porque você vai ter autoridade para falar. Filipe, ele teve autoridade para explicar aquele oficial da rainha o que ele estava lendo. Ele estava lendo a palavra, só que ele não estava entendendo. Só que Filipe já tinha lido antes, já tinha meditado, já tinha entendido. Então o Espírito Santo levou ele até ali. A gente sabe o desfecho dessa história. Aquele oficial foi batizado e Filipe foi trasladado ali para outro lugar, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o oficial ficou ali naquele lugar do batismo também cheio do Espírito Santo, regozijando. E olha só a estratégia. Um oficial está no comando de muitos outros homens. Quando esse oficial chega ao lugar, provavelmente ele vai anunciar o que aconteceu, porque ele também já estava lendo a palavra. Olha só que coisa interessante. Então, quando a pessoa ela é usada pelo Senhor, é uma sequência, as coisas fluem de uma forma maravilhosa. Mas não só ser conhecedor, não adianta você ser conhecedor se você não tem prudência no seu falar. Quando Natanael ele questionou Filipe se de Nazaré poderia sair alguma coisa boa, Filipe simplesmente disse: vem e vê. Filipe não discutiu, Filipe não ficou nervoso, Filipe não ficou zangado, Filipe não queria criar uma discussão política e costumeira sobre Nazaré. Não, ele falou: vem ver comigo, vamos ver. Para ganhar as pessoas para Cristo, não se deve agredir com palavras, mas falar com prudência e com sabedoria. Olha só o que está escrito no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Toda a vida que me importa. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, por quer que seja o pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Agora, 2 Timóteo, cadê Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24, diz bem assim: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir pacientemente. Pegue para a sua vida esses maravilhosos exemplos que o encontro com Filipe e Natanael, com Jesus, trouxe para a vida deles. Eu espero vocês domingo que vem na nossa EBD matutina. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. O próximo encontro que nós vamos ter vai ser com um encontro com os pescadores. Aí, encontro com os pescadores, está lá em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 18. Eu espero vocês, até domingo que vem. Tchau, tchau.